Dentro do projeto de cobertura das eleições de 2014 do Grupo O Correio do Povo, os principais candidatos ao governo do estado aceitaram participar de uma sabatina. E hoje o primeiro postulante está aqui, é Paulo Bauer, do PSDB. Senador, eu gostaria de dividir a minha pergunta em duas partes, se o senhor permite. A primeira delas da eleição de 2000 para cá, os candidatos a governador têm enfatizado bastante a necessidade, segundo eles, de se enxugar um pouco a máquina pública do Estado como uma forma de se reduzir os gastos públicos do governo, que não são aqueles de investimentos. E o senhor tem essa proposta também nesse ano. Então eu queria perguntar ao senhor o seguinte, o senhor já sabe onde está sobrando gente, onde está faltando gente, e por onde o senhor começaria esse enxugamento? 2, isso abrange, porque estamos tratando de gastos públicos, a Assembleia Legislativa e o Judiciário, que também participam do orçamento do Estado? O Celso, é uma pergunta que me traz uma excelente oportunidade de esclarecer e informar ao ouvinte, ao telespectador, sobre o que é preciso fazer. A manifestação das ruas no ano passado, quando a população compareceu em massa, e não foi por conta do estímulo da imprensa, ou da organização sindical, ou de uma ação partidária, aquilo aconteceu espontaneamente. A juventude e todas as pessoas de bem do país foram às ruas para dizer: nós queremos diferente, nós queremos melhor, nós queremos um governo mais perto de nós. Em Santa Catarina nós temos 52 secretarias de Estado, o que é muito. Assim como no governo federal nós temos 39. O nosso candidato a presidente, o Aécio Neves, propõe que no âmbito federal, em Brasília, haja uma redução de 39 para 20. Evidente que nós temos que reduzir em Santa Catarina, e de uma forma bastante expressiva. Por quê? Porque reduzir os cargos e os órgãos públicos significa economizar dinheiro. Eu não estou ainda anunciando quais órgãos e quais cargos especificamente, mas eu estou dizendo o seguinte: primeiro, 50% dos cargos políticos serão extintos. Os políticos. Não é o caso, por exemplo, do diretor de abastecimento da Secretaria da Agricultura. Esse é um cargo técnico. Mas se lá existe um cargo de relações institucionais, de relações públicas ou coisa assim, esse é um cargo político, esse poderá ser extinto. Quando se fala em reduzir cargos e através da redução de órgãos, nós estamos falando de compactações. Por exemplo, existem coisas duplas hoje no Estado. Existe um DETER, que é o Departamento de Transportes Rodoviários, e existe uma agência reguladora chamada AGESC. As duas fazem a mesma coisa, as duas instituições. Dá para fundir. Nós temos, inclusive, em alguns casos, lugares onde a Casan opera um sistema de água num lado do rio e o SAMAI do município opera o sistema de água no outro lado do rio. É uma incoerência. Nós temos gente de um lado do rio fazendo exatamente a mesma coisa que o outro faz do outro. Então, neste caso, nós já não estamos falando apenas da administração estadual, nós estamos falando da administração estadual em consonância com a municipal. Candidato, o senhor defende a redução da carga tributária e, ao mesmo tempo, o aumento da qualidade dos serviços públicos oferecidos para a população. Como se equaliza, né? Como equalizar essa questão? Santa Catarina, nos últimos 4 anos, cresceu 38% em arrecadação estadual, o que é muito expressivo. E se cresceu 38%, a pergunta é: será que os serviços públicos também cresceram 38% em qualidade? Será que a disposição, a paixão do funcionário público pelo serviço público, pela qualidade do serviço público também cresceu 38%? Será que a população ficou 38% mais satisfeita com a qualidade do serviço público? Certamente que não. Certamente que não. Nenhuma das três coisas. Então é preciso observar que o crescimento econômico de Santa Catarina e o consequente crescimento da arrecadação devem proporcionar uma melhoria significativa da qualidade do serviço público.
Obviamente, se nós tivermos algumas áreas que precisem ser contempladas com redução de carga tributária, porque isso significa uma satisfação para a sociedade, significa um crescimento de desenvolvimento, de progresso para a economia, nós vamos fazer. Quer ver um exemplo? Nós temos no estado muita gente que trabalha, todo mundo trabalha em Santa Catarina. Tem gente que trabalha na área têxtil, tem gente que trabalha na área metalmecânica, tem gente que trabalha na área madeireira, tem gente que trabalha na agricultura, tudo bem, está tudo andando bem. Só que tem uma turma chegando aí das universidades, uma turma nova, que precisa ter emprego. E não tem mais tantos empregos disponíveis nessas áreas que já estão em plena atividade. Então nós temos que gerar oportunidades para esses jovens. E como é que a gente faz isso? Com inovação e tecnologia. O senhor tem enfatizado em algumas outras entrevistas que eu acompanhei do senhor a questão da gestão da iniciativa privada, né? Tentar trazer modelos para o governo, né, caso o senhor seja eleito. Como o senhor pretende implantar esse tipo de uma política, sabendo que no caso da iniciativa privada, uma empresa ela dá com números e apenas com resultados, com lucros, enquanto num governo a gente trabalha com pessoas e com casos bem específicos, né, que não... Olha, eu e o Juarez temos falado muito sobre isso, Kleber. Santa Catarina é um show. Se você olhar as nossas indústrias, elas têm tecnologia, boa gestão, bom produto, sabem comercializar muito bem com outras empresas do Brasil e do mundo inteiro. Então, as nossas indústrias são perfeitas. Se você olhar as nossas famílias, as pessoas, você também vai ver que são perfeitas. Por quê? Porque todo mundo paga suas contas em dia, todo mundo estuda, todo mundo vai à missa domingo, todo mundo respeita seu vizinho, todo mundo conserva bem sua casa, educa bem seus filhos, perfeito. Você vai para a agricultura, principalmente nas regiões mais agrícolas, você fica impressionado com o que os nossos agricultores fazem trabalhando de domingo a domingo, 365 dias por ano, sem parar. É um show. Tudo funciona. Quando você sai do portão da fazenda, ou do portão da casa, ou do portão da fábrica para fora, é que começa o problema. Saúde. Tem gente que leva o filho para um hospital e tem que deixar numa maca no corredor. Segurança pública. Você vê fardado, policial fardado trabalhando em atividade que não é de segurança, que é burocrática. Quando você vai olhar a educação para mim é, na verdade, a janela do futuro. Quando eu ia para a escola como menino, e eu estudei aqui em Jaraguá, primeiro no Divina, depois um ano na Escola Jaraguá e depois no São Luís, portanto a minha formação de ensino fundamental e técnico foi em Jaraguá. Quando eu ia para a escola, era na escola que eu via o mundo do futuro. Era lá que a gente via despertar da curiosidade quando o professor falava, quando passava um filme ou quando você abria um livro. Ali era o mundo do futuro. Você sabia, eu preciso compreender, eu preciso estudar, eu tenho que prestar atenção porque o que eles me dizem aqui vai ser útil para mim lá na frente. Hoje, a criança tem em casa mais informações sobre o futuro do que na escola. Porque ela tem internet, porque ela tem TV a cabo, porque ela tem revista, porque tem jornal, porque os pais estão mais informados. Quer dizer, a escola não é mais a janela do futuro. A escola passou a ser um ponto que a criança está se vendo obrigada a frequentar. O Juarez, que é professor e que teve uma grande atuação como professor e como diretor de escola, sabe perfeitamente que nós temos que fazer a escola ser, de novo, a janela do futuro. O senhor citou alguns segmentos da iniciativa privada onde as coisas funcionam, segundo a sua ótica. O que o senhor acha que não funcionou nesses últimos 4 anos no governo do Estado? E quanto tempo o senhor imagina que vai levar para o senhor implementar essas mudanças? Primeiro, o que não funcionou foi a questão de decisão política. Decisão em governo é uma coisa muito séria, decidir certo. Quando o governador Colombo anunciou que Santa Catarina teria um prejuízo de R$1 bilhão por ano pela eliminação dos incentivos fiscais que o Estado concedia para as empresas que importavam através de portos catarinenses, coisa que o governo federal fez contra o nosso Estado,
contra o Espírito Santo e contra Goiás, e eu votei contra isso lá em Brasília, mas não adiantou, porque a maioria opinou pela aprovação da medida. O governador anunciou que nós teríamos 1 bilhão de prejuízo. A presidente Dilma, candidata do Colombo à presidência, porque ele vota nela, anunciou que ia criar um fundo de compensação e o fundo de compensação não foi criado. Veio um empréstimo para Santa Catarina, ou seja, emprestaram para nós o dinheiro que já era nosso. E nós vamos ter que pagar 2 vezes. Isto, no meu ponto de vista, é um equívoco resultante de uma decisão imprópria e contrária aos interesses do Estado. Então, o que nós tivemos de problemas nesses 4 anos foi relacionado muito mais a certas decisões que não foram adequadas ou a decisões tomadas e que não foram cumpridas. Aqui mesmo em Jaraguá, foram várias as solenidades que o governador presidiu, assinando papel para dar dinheiro para os nossos hospitais. E o dinheiro não vinha, e não veio. E agora, quando veio em parcela, começando a primeira agora, e a última não sei se ainda vai ser no governo dele. Falta o quê? A autoridade. O governo do estado tem um projeto para estadualizar o trecho urbano da BR-280 entre Jaraguá do Sul e Guaramirim. Se o senhor for eleito, o senhor continuará com esse projeto de estadualizar a rodovia para aumentar a agilidade, iniciar as obras de duplicação, ou vai deixar como responsabilidade continuar do governo federal? Olha, eu penso que no momento em que a duplicação da BR-280 for realidade e ela seguir ali depois de Guaramirim na direção de Schroeder, não faz mais sentido termos o trecho a partir daquele ponto, ali perto da VEG Química, até Jaraguá e de Jaraguá até Nereu como rodovia federal. Absolutamente, no meu ponto de vista, impróprio. Este trecho tem que ser estadualizado, se não municipalizado, com os recursos necessários para que ele seja um trecho de fluxo rápido. Não sei se com pistas duplas, com outros procedimentos, com outras obras, mas definitivamente precisa se tornar numa via expressa, numa via rápida, estadual ou municipal, e pouco importa qual seja a modalidade, mas federal não deve ser não. Candidato, o Presídio Regional de Jaraguá do Sul vive, não só de Jaraguá do Sul, mas no Brasil, né? O sistema penitenciário vive numa crise, né? Conhecemos, né? E o daqui já chegou a ser interditado e já se pede, o Ministério Público já pediu uma ampliação que não acontece e está sendo prolongada e o tempo não acontece. O senhor tem algum projeto para segurança pública que incluiria aí a ampliação do presídio, a construção de outros, CASEPs também, que é outro problema aqui na região, que o menor comete a infração e o juiz manda para internato, mas não tem, acaba voltando e a maioria deles recorrendo. E a propósito, o senhor é a favor da diminuição da maioridade penal? Olha, a questão de presídios nós temos que resolver aqui como se resolve no Paraná. Nós temos que transferir para a iniciativa privada a gestão de presídios. Nós temos que dar oportunidade ao preso de trabalhar e, trabalhando, reduzir sua pena. E só vai trabalhar se a iniciativa privada tiver a responsabilidade de tocar a atividade econômica dentro do presídio, porque se você deixa isso com o governo, você tem toda aquela dificuldade burocrática, toda aquela questão legal que não permite eficiência e velocidade neste caso. Não estou falando de educação, nem de saúde e nem de segurança pública. Estamos falando agora de produção industrial. E a produção industrial exige matérias-primas, exige tecnologia, exige máquinas cada vez mais modernas. Por isso, se você colocar o presídio sob gestão privada, você vai ter um resultado e uma eficiência muito grande, tanto em segurança, quanto de qualidade de vida para os próprios apenados, como de diminuição do tamanho da pena, pelo prazer, pela disposição que os apenados terão de participar do projeto. Com isso, você pode viabilizar, através de parcerias público-privadas, a construção de novos presídios e, com certeza, você vai permitir que funcionários públicos, hoje contratados para cuidar de presídios, inclusive policiais, possam dar segurança para as pessoas na rua.
e não fiquem eles próprios no presídio sem poder proteger quem está aqui fora. De outro lado, a questão da maioridade penal ser reduzida é uma questão muito polêmica. Eu, como senador, apresentei um projeto de lei. O meu projeto não fala em redução de idade penal, o meu projeto fala do seguinte: menor de 18 que praticar qualquer crime e for condenado a uma reeducação, teria, em tese, a sua pena cumprida aos 18 anos e estaria livre. Pelo meu projeto não estará. Pelo meu projeto ele vai ficar até os 21. Não no estabelecimento de reeducação, mas vai ficar até os 21 impedido de exercer direitos civis. Por exemplo, não poderá ter carteira de motorista, nem de motoqueiro. Não poderá ter título de eleitor. Não poderá fazer concurso público. Não poderá casar no civil. Não poderá tirar passaporte. Ponto. Você imagine um jovem de 17 anos pensando em praticar um furto, sabendo que se for pego, ele não vai tirar a carteira de motorista ou de motoqueiro aos 18. Ele já pensa duas vezes. Como é que você pode admitir num país que um jovem pratique um crime aos 17, seja condenado aos 17,5, fica meio ano numa escola de reeducação e aos 18 faça um concurso para ser, por exemplo, auxiliar de escritório numa delegacia de polícia? Isso hoje pode. Com o meu projeto não poderá mais. Senador, o senhor tem dito que governos apoiados por muitos partidos não funcionam. Mas o senhor tem 14 partidos apoiando o senhor? São 12, Como é na que se verdade. explica esse 12? 12. Veja bem, você precisa conceituar quantos partidos e que tamanho tem cada partido. Nós, na verdade, temos 4 partidos que são mais significativos. Nós temos o meu, que é o PSDB, nós temos o do meu vice, Juarez Ponticelli, que é o PP, nós temos o PSB do Paulinho Bornhausen, e aí já faço a primeira observação. O partido do PSB em Santa Catarina não tem nenhum deputado estadual. O PSB em Santa Catarina tem 6 prefeitos. Então ele já é muito menor do que o PP, do que o PSDB. Por outro lado, nós temos o PPS, que também não é um partido expressivo. Se não me falha a memória, ele tem em Santa Catarina coisa de 15 ou 20 vereadores. Portanto, são partidos que se associaram à nossa campanha, à nossa coligação, mas eles não são partidos que vão nos causar problemas na gestão e na administração devido ao fato de existirem. Porque eles têm uma dimensão e um tamanho que nós teremos absolutas condições de convivência com a presença e com a participação deles. Aliás, é preciso dizer uma coisa, Celso. Eu fiz a coligação com o PP, com o PSB, com o PPS e com outros 8 partidos, são 12 ao todo. E em nenhum momento, com nenhum partido, com nenhum líder político foi feito qualquer acordo sobre cargos no governo, sobre divisão do poder, eu disse a todos, o governo será de 4 mãos. Candidato, as obras do SEDUP de Guaramirim iniciaram ainda na tua gestão enquanto secretário de Educação, virou uma novela, ainda não foram concluídas. O senhor tem acompanhado essa obra, sabe por que foram paralisadas e qual a proposta, se eleito governador? Olha, é lamentável que isso tenha acontecido e não é o único. Parece-me que são 3 ou 4 no estado que estavam em situação idêntica. Volto à minha resposta anterior. Decisão política, eleição de prioridades. Quando você tem um problema, você tem que enfrentar o problema e resolvê-lo. Você não pode deixar ele virar 2 ou 3 problemas. No caso aqui já virou. Porque criou-se o problema primeiro da obra parar. Depois criou-se o problema dos alunos que esperavam a escola funcionar para poder estudar lá não poderem mais. E depois você criou o problema do constrangimento da própria cidade, da própria comunidade de Guaramirim, por que não dizer da região, de verem aquele equipamento como um desperdício e não como uma janela para o futuro. Quer dizer, você aumentou o problema. Então, quando o problema surge, tem que tomar uma decisão. E eu fui saber esses dias que, na verdade, a questão ali é uma obra de milhões de reais. Não me lembro, não sei hoje quanto é que é, mas na época que foi lançada, é uma obra que girava em torno de 7 milhões de reais.
equipada e tudo mais, e parece que o problema aí foi por causa de um problema de projeto de 1 milhão e qualquer coisa. Ora, 1 milhão e qualquer coisa, para um estado com a arrecadação de Santa Catarina, numa região com a expressão econômica de Jaraguá, isso se resolve num dia. Isso é assunto que tem que resolver. É um telefonema para o Ministério e pronto, acabou. O problema da nossa segurança pública que tem sido não só o efetivo da Polícia Militar, mas também da Polícia Civil, né? Que tem, inclusive, também estão desaparelhados, né? Eu, como acompanho, faço a editoria de segurança, acompanho isso no dia a dia e sempre tem a reclamação. E o senhor tem algum projeto, ou sabe como resolver esse problema? No curto prazo, digamos. Primeiro, nós vamos estimular os policiais militares que estão em atividades burocráticas e atividades de apoio de segurança em órgãos públicos a se deslocarem para a atividade de segurança na rua. Isso não tem muito efeito em Jaraguá do Sul, porque aqui nós não temos esse fato. Ele é mais presente em Florianópolis. Somando-se no estado, são 750 PMs em atividades de segurança de patrimônio público e em atividades burocráticas. Como nós temos um efetivo aí perto de 12 mil policiais no estado, agora, porque foram contratados recentemente, os últimos que prestaram concurso e que foram aprovados na academia, é necessário dizer que há 30 anos atrás, Kleber, nós tínhamos exatamente o mesmo efetivo que temos hoje. E a população dobrou de lá para cá. Então nós só temos a metade do efetivo. É claro, muitos se aposentam, você precisa repor, você tem os custos, você tem as limitações financeiras. Mas eu sempre digo o seguinte, isso se resolve como? Policiamento preventivo. É muito mais fácil fazer o policiamento preventivo do que fazer o policiamento repressivo ou de perseguição ao criminoso. Eu sempre digo que fazer o policiamento preventivo traz resultados porque você espanta o crime, você assusta o bandido, você faz com que a polícia adquira mais credibilidade e respeitabilidade. E isso nós vamos ter que fazer, precisa implementar. Segundo, na Polícia Civil é preciso dar equipamento e inteligência. A Polícia Civil perde para o bandido porque ele se arma melhor, ele usa mais tecnologias e ele está sempre procurando uma maneira mais perfeita de praticar o crime. E a polícia está sempre com o equipamento antigo para identificar o crime. Candidato, então, gostaria de agradecer a presença do senhor aqui, do Serviço de Juarez Ponticelli, em nome de toda a equipe do jornal O Correio do Povo. Vou deixar um tempo aí para o senhor fazer as considerações finais aí, o que é que o senhor tem para... Muito obrigado, Kleber. Eu fico muito grato pela oportunidade de estar aqui, de poder conversar com todos e fico feliz por estar em Jaraguá. Jaraguá, que é a cidade do meu coração, a cidade da minha família, a cidade que meu pai governou por 2 vezes como prefeito, cidade que abrigou o meu avô quando começou sua atividade empresarial, cidade na qual eu sempre tive muitos e grandes e bons amigos e muitos votos. Eu sempre conto e digo para todo mundo que quando você pergunta lá na imprensa de Florianópolis, de onde é que é o Paulo Bauer? É de Jaraguá. Outros dizem que é de Joinville. Tem uma curiosidade até, lá em Joinville eles dizem que eu sou de Jaraguá, e em Jaraguá dizem que eu sou de Joinville. E na verdade eu saí de Jaraguá porque quando eu estava aqui prestes a fazer minha faculdade, não tinha aqui a faculdade que eu queria fazer. Então eu fui para Joinville para estudar, como muitos da minha geração. Só que eu fiquei lá mais tempo e depois eu prossegui na vida pública, mas nunca me desliguei de Jaraguá. Sempre estive presente, sempre estive aqui e sempre fui muito apoiado por Jaraguá, o que me obriga a ter um comprometimento com a cidade que eu tenho certeza os demais candidatos não têm, que é o comprometimento afetivo. Assim como eu tenho esse comprometimento afetivo com Jaraguá, o Juarez, meu vice, tem um comprometimento afetivo com Tubarão. Se bem que ele não nasceu em Tubarão, ele nasceu em Pouso Redondo, então ele tem Pouso Redondo também. Como eu também tenho Blumenau, porque eu nasci em Blumenau. E aí tenho com Joinville, onde nasceram meus filhos. A gente tem que também medir esse aspecto. E quando você tem esse compromisso afetivo, você começa a fazer a conversa pública também ter sentimento.
O que é possível, o que não é possível, mas aquilo que você ouve com o ar do compromisso. Se você não resolve, você tem que encontrar alguém que resolva. Se você vai demorar 3 meses para resolver, se você tem um compromisso afetivo, você tem que resolver em 2. Essa é a diferença. Não é tratar Jaraguá melhor do que eu vou tratar, por exemplo, Criciúma ou Chapecó, não. Eu tenho que tratar todo mundo igual se eu for governador. Mas quando existe esse lado afetivo, você conversa e dialoga com mais facilidade. Você sabe que as coisas podem acontecer num tempo menor, porque você vai ter essa compreensão em relação às dificuldades que precisam ser vencidas. De outro lado, eu diria que Deus me deu a oportunidade de ser candidato. E eu desejo sinceramente alcançar a vitória no primeiro turno e depois no segundo turno, para fazer Santa Catarina ser um pouco mais parecido, o governo de Santa Catarina um pouco mais parecido com o que nós conhecemos aqui, de sucesso. Sucesso empresarial, sucesso comunitário, sucesso cultural. Jaraguá é um grande exemplo para Santa Catarina. E eu não estou dizendo isso aqui porque eu estou em Jaraguá, eu digo isso quando eu estou lá em Criciúma, quando estou lá em Chapecó, quando estou em Florianópolis, porque efetivamente Jaraguá presta uma grande contribuição para Santa Catarina. E, obviamente, fazendo as boas parcerias, fazendo essa presença aqui onde eu me sinto sempre em casa, também no exercício do governo, a gente vai ter condições de ver resultados acontecerem. Santa Catarina é um estado excepcional, é um estado que se destaca no Brasil. Por isso nós temos que começar uma reforma de estados no Brasil por Santa Catarina. É mais fácil do que fazer mudanças em São Paulo, do que fazer mudanças na Bahia, que tem carências sociais muito graves. É mais fácil do que fazer no Amazonas, que não tem rodovia, tem hidrovia. Aqui não, aqui nós temos de tudo um pouco. Então, se a gente fizer algumas coisas aqui, com certeza elas vão repercutir no Brasil. Porque todo o Brasil olha para nós e fica dizendo: Santa Catarina é um exemplo, essa gente lá é diferente, eles trabalham de segunda a sexta que nem uns condenados, mas sábado e domingo eles se divertem. Não é assim em outros lugares do Brasil. Então eu sempre digo, é mais fácil nós fazermos aqui alguma coisa a mais e diferente, porque isso vai repercutir no Brasil e vai fazer com que o nosso estado seja aplaudido mais ainda pelo Brasil e por todos os brasileiros. Por isso, eu quero contar com o apoio, com os votos de todos os meus amigos, de todos os meus irmãos, de todos os meus conterrâneos de Jaraguá. E peço a todos que votem na nossa chapa, na minha, na do Juarez, votando no 45, votem na candidatura do Paulinho Bornhausen, que é o nosso candidato a senador, que concorre com o número 401, e pedimos o voto também para o Aécio Neves, que é o candidato a presidente da mudança. Não queremos mais um Brasil com 39 ministérios, não queremos mais um Brasil com escândalos da Petrobras, não queremos mais um Brasil que anuncia um PAC aqui dentro e um programa de apoio a Cuba lá fora, que também é PAC. Não queremos mais um Brasil com inflação de 7, 8% na prateleira do supermercado e 1% de desenvolvimento econômico por ano. Quer dizer, o 7-1 não foi só no futebol não, também é na economia. Não queremos mais um Brasil onde o governo federal comece obras que nunca terminam e quando terminam custam o dobro. Não, chega. O Brasil precisa mudar. E o Brasil mudando, nós também vamos viver aqui em Santa Catarina os efeitos disso e vamos aproveitar a carona e mudar também. Decisão certa, prioridade definida, gestão eficiente e, acima de tudo, respeito ao povo e aos que contribuem muito com a grandeza de Santa Catarina e de toda a nossa gente. Muito obrigado pela oportunidade.